Olá, pessoas, boa noite, bem-vindo ao canal Dr. Oncala. Para quem não me conhece, faço análise de comportamento, sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento e hoje nós vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Nós vamos falar sobre esse fenômeno exposed, né? Que depois da lacração, do cancelamento, esse exposed é a moda da vez nas redes sociais, né? A palavra em inglês, né, para exposto ou exposta, né, tem sido usado como uma definição de uma das mais recentes ondas desse universo digital, né, de todos esses sites de Twitter, de até canais de reportagem, mas isso já começou em 2020, aconteceu um atrito entre Anitta e Ludmilla, que veio à baila e começaram a expor o que elas falavam, o que elas comentaram, e deram uma grande confusão. Então, nós estamos falando coisas aí, né, de quase 3 anos atrás. Teve também nesse episódio umas alunas do Colégio Santo Inácio que denunciaram supostos assédios cometidos por professores, que terminou no afastamento dos dois profissionais dessa instituição, né? Mas isso, a gente vê que, às vezes, esse exposed, ele valeu para as pessoas, no anonimato, poderem falar, entregar algumas coisas ruins que estavam acontecendo, mas outros começaram a utilizar essa maneira para calúnia, difamação, injúria, né? E isso foi só a ponta do iceberg, né? Nós estamos falando aí de 2020, por aí. E isso é uma ponta do iceberg de uma discussão muito maior, né? Porque nós estamos passando por temas como denúncias, linchamentos em redes sociais. Então, pessoas copiam prints, gravam áudios, né, e expõem a pessoa sem que ela saiba que vai ser exposta. E isso começou a dar um problema muito grande, né? Até na minha outra live eu trouxe aqui o caso Raluca, que ainda está turbulento, onde ela deixou vazar áudios de pessoas, de conversas particulares, de prints de WhatsApp, e envolveram muitas pessoas, muitos youtubers, e isso começou a ficar muito inflamado, e agora eles estão recorrendo à justiça, né, porque envolveram até mães de youtuber. No TikTok ela também ela seduzia pessoas para as pessoas conversarem com ela, para ela gravar esses áudios ou esses prints e poder expor, e as pessoas ficavam assim muito perturbadas de que estava vazando toda a privacidade e assuntos particulares também, né? E teve uma pesquisadora na Faculdade Estadual de Campinas, que, veja, ela já vem estudando isso desde 2014, e ela praticamente preveu que isso era só a ponta do iceberg, que não estavam usando o exposed só para uma denúncia que serviria de utilidade pública, mas que isso iria tomar outro rumo. Então, boa noite, Daiane, boa noite, Zaqueu, boa noite, Wagner, vamos lá. E ela percebeu que eles estavam usando isso para linchamentos virtuais, né? As pessoas públicas, elas têm condição de se defender, mas as comuns nem sempre, né, conseguem lidar com isso, principalmente os mais jovens, esses que estão inseridos aí nos influencers, nos youtubers, e às vezes os pais nem percebem que eles estão entrando nessa roubada, né? E foi uma tendência que foi muito difundida no Twitter, né? E foi difundida justamente naquela época do movimento do Me Too, que aconteceu nos Estados Unidos, onde mulheres que sofriam abusos psicológicos, físicos,
e onde acontecia feminicídio, elas começaram a se revelarem, né, por meio dessas redes, que era uma forma de talvez alguém escutá-las. Mas aí o que foi acontecendo? Isso foi mudando, né? Então, antes era a conscientização sobre os impactos da violência, tanto feminina como de gênero, né? Então tinha rede de apoios às vítimas, né? Mas tudo foi mudando de rumo. Agora apenas a motivação dessas pessoas que são influencers e trabalham e fazem esses canais com o Exposed, tem apenas uma motivação autopromocional, né? Com um foco assim de curtidas, de compartilhamento, né? E tem criação de perfis, muitos perfis voltados exclusivamente para difamação e para calúnia. E assim, gente, a Constituição Federal, ela garante, né, a liberdade de expressão. No entanto, o mesmo dispositivo constitucional, ele proíbe o anonimato, porque quem fala precisa dizer quem é que está falando, precisa assinar embaixo, né? Por isso, esses perfis devem ser identificados. Então, a gente precisa, né, sempre saber quem é o dono do perfil, a gente precisa pesquisar quem é essa pessoa do perfil, precisamos orientar nossas crianças e adolescentes, porque geralmente eles entram com identidades falsas, né? E isso pode ser perigoso de certa forma. O autor de um Exposed, ele pode responder pelo crime de calúnia, se ele expor particularidades não autorizadas de outra pessoa, né? E se o autor também conseguir provar a verdade dos fatos alegados. Então, além, né, disso, a responsabilidade dessa pessoa talvez precisar responder por danos morais caso a pessoa o denuncie, né? E eles também, muitos canais, né, desses influencers e youtubers, principalmente jovens, eles utilizam essa ferramenta como vingança. Nesse estágio é comum a prática de exageros, né? E o que pode se voltar até para a própria pessoa que está expondo isso, se por acaso ela for denunciada. E aí o que eles fazem? Eles pegam, eles seduzem as pessoas a falarem, conversam com eles, né, no privado, eles copiam e colam esses prints e também áudios, mas também eles editam isso para ficar de uma forma mais sensacionalista, e também um fato às vezes não bate com o outro, eles pegam trechos, né, isolados que podem parecer que a pessoa está dizendo uma coisa, quando na verdade isso está totalmente fora de contexto. Né? Então eles ficam se aproveitando disso e está dando uma confusão muito grande na internet, né? E a gente precisa prestar atenção, porque esses exageros estão criando uma intensa rede de ódio dentro da internet. Então, hoje você vê o tempo inteiro pessoas falando mal, de quem ela falou mal, essa pessoa começa a se retratar, advogados falando se aquilo é calúnia, difamação, injúria. Então, isso está lotado dentro da internet, né? E assim, a utilização, né, das redes sociais nesses últimos anos, ela identificou de uma forma muito grande, até por causa do isolamento, não é mesmo? Né? E como os influenciadores, streamers, youtubers, tiktokers, eles surgiram, né, com assim, em grande lote depois desse isolamento. E, lógico, o público não tinha o que fazer, eles começaram, né, a curtir, né, eles começaram a seguir esses influencers e youtubers. Então, isso aumentou muito a visualização e fomentou muito também para que eles continuassem com esse tipo de coisa. Né? Mas veja, esse fenômeno está sendo estudado desde 2014. Né? E aí, da época do isolamento para cá, de 2020 para cá, é que isso começou a virar baila e começou a dar problema com a justiça. A utilização, né, tá muito grande
né? E a prática pode ser perigosa para a pessoa que realiza, porque ela pode se responsabilizar, ela talvez vai precisar pagar a indenização, né, daquilo que foi exposto em razão a, assim, a uma afronta mesmo aos direitos, né? Da personalidade e de quem que ela está expondo. Ela pode responder criminalmente por isso também. É uma prática de crime contra a honra. E isso, né, até tem um advogado aqui, Gabriel, vou falar depois dele, que eu li e achei interessante o que ele trouxe, né, que assim, ele traz alguns artigos que mostram o quanto que essas pessoas podem se enquadrar, né, dentro dessa violação da lei, da privacidade da pessoa, e de calúnia e infâmia. Né? Então ele fala assim que o dever, né, decorre de artigos do Código Civil, que prevê aquele que por ato ilícito causar dano a outra fica obrigada a reparar, por meio de indenização ou de alguma coisa. E ele traz ainda assim, exposed pode ser considerado como uma prática de ação voluntária que viola os direitos da personalidade de terceiros, causando-lhe danos morais ou materiais, né? E ele traz aqui o artigo 187 em relação ao titular de um direito que exerce de forma excessiva, como, por exemplo, uma pessoa titular de um direito patrimonial que expõe o devedor em redes sociais. Então, isso também não pode ser feito. Né? Então, você não pode, você tem que levar tudo isso para a justiça, você não pode pegar e ficar denunciando isso nas redes sociais. Né? E isso está acontecendo bastante. Eu não sei se por causa do isolamento, das pessoas não poderem circular. Boa noite, Cris. Eu não sei, né, por que isso tomou tanta proporção assim. Ele traz também que a pessoa está infringindo a lei, né, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar o direito e causar dano a outro, né, ainda que exclusivamente moral. Ele está cometendo esse ato ilícito. Então, e já tem lei para trabalhar com essa questão do exposed, porque tomou uma proporção muito grande. E o que a gente precisa estar atento é que as nossas crianças e os nossos jovens, eles estão entrando. No entanto, nesse caso Raluca, que eu trouxe na outra live, eu fiquei sabendo por meio de pacientes meus adolescentes. Né? Uns achando estranho, uns perguntando o que eu estava achando, outros gostando ou achando engraçado, porque eles fazem uma trollagem, eles pegam e expõem particularidades das pessoas e ficam trollando, ficam tirando sarro, ficam desmoralizando a pessoa. Né? E, infelizmente, tem muitos seguidores, né? Por exemplo, esse Raluca, além de ele trazer uma falsa identidade sexual, né? Porque é assim que ele seduz as pessoas, né? Então, é uma pessoa feminina, mas ele mente, ele fala que é um menino vestido de menina. Né? Então, é uma coisa muito perturbadora se a gente for analisar. E, principalmente, a sociedade LGBTQIA+, está muito brava porque eles lutam tanto por garantir o seu espaço, o seu direito, por meio das suas militâncias. E o que acontece? Vem uma pessoa e fica meio que fazendo um circo em torno, né, de uma orientação sexual que as pessoas têm que levar a sério. E o Raluca, ele usa isso como artifício para seduzir as pessoas, para ser acompanhado, para as pessoas acharem ele inusitado, alguma coisa do tipo. Né? Então, a gente precisa prestar atenção em tudo isso. Né? Porque eu não sei aonde isso vai chegar.
né? Como eu falei para vocês no início, em 2020, a gente viu a ponta de um iceberg. Agora, a gente não sabe o tamanho desse iceberg, o que tem mais por debaixo disso. E também pelo que a gente sabe. Então, tudo isso, os pais, a escola, eles precisam conversar com esses jovens, né, para prestarem atenção, né? Às vezes, esses influencers, eles entram em contato até com quem dá like, com quem deixa mensagem, e começa a ter um vínculo, né, um jogo de sedução muito grande, para justamente ter conteúdo. Eles pegam todo esse material de WhatsApp, de áudios, de tudo, para fazer chacota da pessoa. Não, então, antes, né, teve a época aí do cancelamento, teve a época dos hackers, então isso parece que era mais fácil, mas agora essa questão do expose está entrando numa questão judicial, né? Então, vamos ficar atentos, vamos ficar vendo aonde as nossas crianças estão entrando, quem são os youtubers, né? Teve uma outra vez que tem um youtuber, né? Não vou ficar aqui citando nomes, mas tem um youtuber muito famoso que ele conversa aí com crianças, com adolescentes, e tinha crianças pequenas escutando o áudio, e eu percebi que ele começou a falar de questões sexuais, tudo que nem era pertinente à idade daquela criança. Então, os pais precisam ver, né, quem está seguindo. Tem bloqueadores, né, aí no Google, tem restrição de horário no Google para as crianças e adolescentes entrarem. E pais, verifiquem os históricos também, porque senão o seu filho pode entrar numa grande roubada. Ok, pessoal? Então, hoje eu quis aqui trazer esse recado só para todo mundo ficar atento, e aguarde que na próxima semana tem mais, ok? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.